Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma crostata. Crostata ela é uma torta onde a gente não precisa de nenhuma forma especial. A gente vai abrir a massa em um disco, dobrar as pontinhas para dentro e todo o recheio vai ficar exposto, não tem nada por cima. Super facinho de fazer e o legal é que o recheio são frutas frescas cortadas, misturada com açúcar e farinha. Não precisa cozinhar, então super rapidinho. A minha massa eu fiz em mais ou menos uns 25 minutos, 5 minutinhos para fazer a massa. 20 minutos na geladeira descansando e enquanto ele descansava eu já fui preparando o meu recheio. Cortei as minhas frutas, misturei com açúcar e com a farinha. É só abrir a massa, colocar os frutas em cima e forno. A minha massa ficou assando mais ou menos uns 40 minutos para ficar pronta. Eu comentei no final do vídeo 20 minutos, mas eu deixo aqui uma correção que na verdade eu precisei de 40. E só isso, vamos para os ingredientes? Vamos começar com os ingredientes da massa. São basicamente 5 ingredientes. Eu tenho aqui farinha, manteiga, uma pitadinha de sal, um pouco de açúcar e água gelada. Eu vou fazer uma massa semi-integral. Eu tenho aqui 1,5 xícara de farinha, eu tenho metade integral, metade da farinha branca, minha manteiga em pedaços e essa manteiga tá bem gelada. Eu tenho aqui uma pitadinha de sal, açúcar porque é uma massa doce e a água gelada também. Por que eu tenho os meus ingredientes gelados? Quando eu bater essa massa aqui no processador, eu quero que ela fique inteira, essa manteiga não vai derreter para ficar uma massa firme e também não desenvolver tanto glúten. Então quando a gente abrir a massa, ela não vai ficar encolhendo, ela vai abrir e ficar do jeitinho que a gente quer. Como eu comentei antes, essa é uma opção de recheio super tradicional para torta de fruta aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou usar morango, pêssego, mirtilo. Eu só vou misturar essas frutas com um pouquinho de farinha e açúcar. Todo o caldo que essas frutas soltarem, né, ela vai se misturar com a farinha e com o açúcar, vai criar uma calda bem cremosa que fica super gostoso. Aqui eu tô usando essa mistura de frutas porque eu tô no verão e eu tenho todas essas frutas à minha disposição, mas você poderia fazer só com torta, só torta de morango, só de pêssego, ou uma outra fruta que você prefira, sempre fazendo essa misturinha de frutas com farinha e açúcar. Eu vou começar pela massa da torta, porque a gente precisa deixar ela descansar por mais ou menos 20 minutos antes de abrir ela. Quando a massa descansa na geladeira, a gente consegue abrir e ela não fica encolhendo, fica mais fácil para a gente poder manipular. Eu tenho aqui a farinha branca e a farinha integral. Eu vou pulsar junto com o sal e com o açúcar para dissolver e misturar tudo aqui. Depois eu vou colocar a minha manteiga em cubos gelada e a minha água gelada para dar o ponto na massa, sempre pulsando para dar o ponto e não trabalhar muito, senão a gente desenvolve o glúten e a massa fica mais elástica. Quanto mais a gente misturar, mais difícil vai ser de abrir. Eu resolvi usar o meu multiprocessador simplesmente pelo fato de não ter que usar as minhas mãos e não derreter, não esquentar a massa. Mas a gente também conseguiria fazer com a mão sem problema nenhum. Eu acabei de fazer minha massa, foi pulsando por 1 minutinho aos poucos. Eu tenho aqui o que parece uma farofinha. Agora eu vou trazer isso daqui em um bowl, uma vasilha, uma travessa. Eu vou só delicadamente juntar tudo isso em uma única massa e deixar descansar na geladeira por mais ou menos 20 minutos. Eu misturei a minha farofinha por menos de 1 minuto, só para juntar os ingredientes. Eu já tenho uma massa aqui bem bonita, homogênea. Eu vou pôr isso daqui no plástico filme, fazer uma bolinha e deixar na geladeira descansando por os próximos 20 minutos. Bom, a minha massa já descansou, eu deixei ela 20 minutos na geladeira e enquanto ela esfriava, eu deixei aqui na minha bancada um plástico. Esse daqui é um plástico de mercado. Eu abri ele para poder esticar a massa e ficar mais facinho de mexer e ela não grudar. Eu tenho aqui outro plástico. Você pode usar plástico filme ou plástico de mercado, qualquer um. Eu vou abrir ela do tamanho da minha forma. Eu tenho uma forma redonda que eu vou usar como base, então eu quero que a minha massa ela fique pelo menos o tamanho dessa forma, porque eu vou colocar ela aqui em cima e dobrar só as pontinhas para dentro. Bom, depois de abrir a massa, eu vou transportar para minha assadeira. Eu já vi aqui que a minha
massa tá do tamanho que eu preciso. Não tem problema que não tá muito bonitinho as beiradinhas, porque a gente vai acertar isso com a faca pra ficar bem bonitinho. E eu vou colocar isso aqui agora e fazer o recheio. Bom, agora que eu acertei aqui as pontinhas da minha massa, eu tive aqui um pedacinho, um buraquinho que ficou, não tem problema nenhum, só pegar o restinho da massa, dar uma esticadinha e acerta qualquer buraquinho que ficar. Agora eu vou colocar isso aqui pro lado e fazer o recheio. Agora o recheio, como eu comentei, super simples, eu vou só colocar todas as frutas dentro do bowl. Eu vou colocar todas elas juntas, não tem problema se dar uma quebradinha. Eu cortei todos os morangos na metade, se o morango fosse muito grande, eu dividi em 4. O meu açúcar, a minha farinha e misturar. Como a gente tá no verão, as frutas estão bem docinhas, não precisa de colocar muito açúcar. Aqui, só dar uma misturadinha para envolver tudo no açúcar e na farinha. Quando isso daqui estiver misturado, é só colocar no centro da massa e levar para o forno. Aqui eu tenho já o meu forno pré-aquecido, ele tá a 190 graus, já deixei ligado faz um tempinho. E pronto, tá pronto para rechear. Depois de colocar o meu recheio aqui, eu vou pegar só as pontinhas da torta, dobrando pra dentro, pra ela ficar envolta, mas com o recheio exposto, como eu comentei mais cedo, né? E é basicamente isso. É uma torta bem rústica, com um acabamento um pouquinho diferente, mas fica uma gracinha. Agora é só levar pro forno pré-aquecido e esperar assar por mais ou menos uns 25 minutos, ou até a torta ficar douradinha.